Bom dia, meus irmãos queridos. Vocês são bênção de Deus na minha vida. Jesus disse que Ele é o pão da vida e que quem dele comer viverá para sempre. Mas o que isso significa na prática? Vamos ler João 6, 48, 51. Acompanhe aí na sua Bíblia, marque, leia e releia. Medite nessa palavra. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lindas, sábias e transformadoras palavras de Jesus, aquele que se fez sacrifício por mim e por você. Os judeus até discutiam e se perguntavam entre si como poderia isso ser. Eles sabiam que o maná que seus pais comeram e receberam do céu, mas não deste novo pão celestial que Jesus estava falando. O que significa comer o pão da vida? O pão vivo do céu? A multidão, porém, não entendeu o significado dessas palavras, o pão da vida. Só viam os milagres, meras ações deslumbrantes e um meio de satisfação egoísta dos seus interesses materiais. Estavam interessados, como falamos hoje, nas bênçãos e não no abençoador. Mas Jesus nos diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Não puderam enxergar essa natureza divina, espiritual, de que Jesus estava falando. O mestre estava ensinando sobre a natureza humana, que é composta de espírito, alma e corpo. Assim, o espírito deve ter o controle do corpo. Isso se dá muito pela prática das boas obras com a ajuda da graça de Deus. Esse é o chamado homem espiritual. Aleluia! Mas quando o homem se deixa dominar por seus desejos, por suas paixões sem regras, os seus desejos pecaminosos predominam sobre o seu espírito. Daí nós temos um homem carnal, materialista, que está voltado apenas para aquilo que é imediato, para aquilo que é visível, para aquilo que é palpável, que este mundo chama de realidade, de vida. Assim também estavam os homens daquela multidão, vendo só o que é visível, o que é palpável. Os seus horizontes não conseguiam ver além, eles não conseguiam ver nessas três dimensões de que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Estavam somente respondendo aos seus instintos, fome, sede material, observando tudo só num plano, ou seja, na sua carne. Eles estavam possuídos por uma miopia espiritual, eram incapazes de enxergar a verdade que Jesus falava. E eles diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? O mestre explicava que o maná do deserto foi um alimento perecível, que sustentou apenas a vida corporal, mas que as suas palavras eram um alimento incorruptível, que dá vida eterna, o pão da vida. E Jesus se declara o novo maná, o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram, e quem comer este pão viverá para sempre. Mas eles insistiam em buscar, saber se havia algo que eles pudessem fazer para herdar o reino dos céus. E eles diziam, que faremos para executarmos as obras de Deus? Ou seja, que obras mais em particular agradam a Deus? A visão deles estava só voltada para o exterior do corpo.
em detrimento do interior. O interior não estava muito em cogitação. Mas Jesus veio para ensinar e nos ensina hoje que não é por méritos, é pela graça e não é por sacrifícios humanos que ele desceu. A obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Acolher com fé, crer e confiar nas palavras de Jesus. Aceitar a sua graça e a sua misericórdia é o ato mais meritório que nós devemos observar. O pão da vida um dia foi partido por nós. A sua carne foi rasgada lá na cruz do Calvário em favor de muitos. Assim como no princípio a morte entrou por se comer o fruto proibido, assim também a vida eterna é alcançada ao se comer do corpo e do sangue de Cristo. O pão vivo que desceu do céu, este é o pão oferecido. O Filho tem a vida em si mesmo e quem dele comer nunca morrerá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Apocalipse 3:20. É um convite de Jesus para nós hoje. Pratique assim essa palavra que faz parte dos ensinamentos de Jesus. Quando um pedaço de pão está na prateleira do supermercado, ele não se tornou parte de mim. Mas se eu comprá-lo, levá-lo para casa, cortá-lo e comê-lo, o pão se torna parte de mim. As vitaminas e minerais desse pão, depois de um certo período, vão fazer parte de mim, vão me dar energia, vão me dar força para as atividades do meu dia a dia. Assim é o pão vivo que desceu do céu. Enquanto ele apenas existir como letras dentro da minha Bíblia, a palavra de Deus não se tornou parte de mim. Mas se eu abrir a Bíblia, ler o que ela diz, acreditar no que ela diz, então essa palavra vai entrar dentro de mim e vai começar a fazer parte de mim. Acreditar nela e fazer o que ela diz dia após dia. Porque a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 4:2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam. Mas quando a palavra se mistura com a nossa fé em nós, pela obediência a Deus, então a palavra se tornou parte de mim e se tornou um benefício, uma bênção para mim. Aleluia! É comer o pão vivo que desceu do céu todos os dias. Em Romanos 7:22 diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu desejo a lei de Deus. A lei de Deus e o desejo de Paulo era que cada dia o pão vivo operasse dentro dele. Quando a vontade de Deus se tornou a minha vontade, então a vontade de Deus se tornou uma parte de mim. E é assim que eu como do pão celestial. Aleluia, glória a Deus. É o pão de Deus, Cristo, que desceu do céu, que dá vida ao mundo, que não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Que eu e você possamos participar todo dia desse mistério. Que a palavra se torne viva em nós. Que o pão vivo do céu, com suas manifestações, com seus exemplos, com suas instruções, faça parte da nossa vida todos os dias. E que não sejamos como fariseus que fazemos 1001 perguntas para tentar entender o que a nossa carne quer entender, mas que pela fé possamos usufruir dessa presença gloriosa que é o pão vivo que desceu do céu em nossas vidas
todos os dias. Pai, que nós possamos estar no centro da tua vontade, meditar na tua palavra e que o pão vivo que desceu dos céus seja o nosso combustível para caminharmos dia a dia, enfrentarmos os obstáculos e buscarmos mais e mais a ti, em constante oração, em constante comunhão, em constante intimidade contigo, ó meu Deus amado e poderoso, em nome de Jesus. Amém.